Olá, sejam bem-vindos ao Mindful Play, o seu canal de autoconhecimento e jogatina. E aí, como é que estamos? Tudo certinho? Tudo na paz? Você quer um abraço? Curte o canal fazendo um favor, se inscreva, ative o sininho, muito obrigado. E hoje é a segunda do Tao, a segunda na qual eu leio o livro Tao Te King. E hoje vamos ler o texto. Qual que é o texto de hoje mesmo? Texto 11. Deixa eu ler aqui. Vamos lá. Vamos todos comigo? Texto 11. Uma roda possui 30 raios que convergem para o seu centro. Mas o vazio entre esses raios é o que facilita o movimento. É um vaso de barro moldado. É um vazio dentro dele que o torna útil. Ao construir-se uma casa, faz-se portas e janelas. Mas é o vazio das portas e janelas que as torna utilizáveis. E as coisas materiais parecem ser as principais. No entanto, somente a harmonia entre o visível e o invisível torna todas essas coisas complexas. Muito interessante esse texto aqui porque ele abre uma discussão um pouquinho diferente do que a gente vê e o que a gente não vê. Aqui ele fala sobre a roda, que possui 30 raios que convergem para o seu centro. Mas o vazio entre esses raios é que facilita o movimento. E ele complementa com em um vaso de barro moldado, é o vazio dentro dele que o torna útil. Então, vazio. O que será que é esse vazio? O que será que o Lao Tzu quer dizer com vazio? Sobre o fato de que a gente percebe, a gente olha, por exemplo, observa essa xícara, a gente toca. Mas o que importa para nós nesse momento é que aqui pode caber um líquido pra gente tomar. Essa é a sua utilidade, não é? Então, às vezes a gente quer se encher de tudo, quer tudo, quer todos os meios materiais possíveis, quer todas as sensações possíveis, quer ser feliz, deseja e deposita felicidade tudo nisso, não é? Mas será que quando a gente consegue encontrar o vazio, a gente não entra em equilíbrio? Porque você correr atrás de algo que não tem, o processo se torna frustrante. E se não conseguir, se torna mais frustrante ainda. Quando a gente se contenta com o vazio, quando a gente se contenta com o que nós temos, se torna mais fácil e simples viver. É claro que aqui não é proibido você ter coisas, você desejar coisas, mas não depositar a felicidade nelas, não é? Então, aqui ele fala: ao construir-se uma casa, faz-se portas e janelas, mas é o vazio das portas e o das janelas que tornam elas utilizáveis. Coisas materiais parecem ser principais, no entanto, somente a harmonia entre o visível e o invisível torna todas essas coisas completas. Então, a harmonia entre o visível e o invisível, o ter e não ter. O vazio aqui, não sei se esse texto ele fala, ele quer dizer isso, né? Mas o vazio, ele pode ser trazido para nós. O que seria? Trazer para nossa vida. Quando a gente pensa em um monte de coisa,
Nosso pensamento, ele tem, por exemplo, ele tem ciclos. Ele começa, daí ele vai indo o pensamento, depois de um tempo ele encerra, daí nasce outro pensamento. Esses ciclos de pensamentos que a gente tem, há o espaço entre um pensamento e o outro pensamento, ou vem um pensamento, um espaço de um pensamento, esse espaço aqui entre esse pensamento e o outro pensamento, o que que é esse espaço? Seria o vazio. Seria você não estar pensando em nada, simplesmente é o momento onde o nosso ser ele fica em equilíbrio constante, porque você não está desejando, você não está no passado, você não está no futuro, você está no presente. Então valorizar o silêncio, valorizar o vazio faz com que a gente tenha uma sutileza, porque a gente está sempre cheio, sempre pensando em várias coisas e nunca sabe o que sabe. Eu tava percebendo hoje porque eu fiz uma prática de yoga, sentei, primeiro eu fiz um relaxamento e eu percebi que eu não conseguia relaxar. Fazia uma semana ou duas que eu não tinha praticado e que eu meditava pouco, só aquele espaço quando eu iniciar a live. E eu percebi que quando eu sentei em meditação, como eu estava precisando, que os pensamentos estavam constantes. A gente relaxa um pouco, fica um pouco relaxado demais e não faz as coisas que tem que fazer, por exemplo, meditar. No meu caso, eu deixei um pouco de lado. E a ansiedade aumentou. E no caso, eu peguei e relaxei um pouco. Afinal, eu tô fazendo uma série de vídeos sobre a ansiedade. E aqui no livro da ansiedade fala sobre isso, sobre o pensamento excessivo. E o Lao Tzu hoje falou sobre o vazio. Então, era algo que eu tinha percebido na meditação e meus pensamentos estavam muito acelerado. Era difícil de concentrar. Então, a prática constante de você fechar seus olhos e perceber esse vazio vai te abrir espaço dentro da sua mente para... Peraí. Vazio. Para que você consiga preencher com aquilo que te faça bem. Se dentro desse interior tem somente algo que vai te fazer mal, você jogue fora. Nesse caso aqui, para não jogar fora, eu vou beber. Pronto. É como se a gente tivesse mandado para fora. E claro que você deixa que os pensamentos se vão. E a xícara está novamente vazia. Para que você tenha sentimentos e emoções positivas e boas para você. Valorize o vazio. E também essa metáfora também do copo cheio, ela também pode ser acrescentada por convicções pessoais, por credos, por exemplo, política, você é muito extremista ou não, de um do lado de independente, o teu copo tá cheio, você não consegue ver o que o outro lado pode ter algo bom, só acha que um lado é bom, só um lado é verdade, só o teu lado é verdade, só o que você pensa é verdade, mas você não consegue deixar o copo vazio para deixar novas coisas entrarem, novos conhecimentos, novas sabedorias entrar dentro de você, te fazerem bem. Consegue compreender? Mas acho que é isso.
que você possa adquirir um vazio interior, sabe? E você conseguir parar e refletir e perceber que o que você pensa às vezes não é tão importante assim. Às vezes o que você acha que vai te fazer feliz não é o que realmente vai te fazer feliz. Então que você possa perceber isso e se tornar uma pessoa cada vez melhor. Eu sei que você é capaz. Eu sei que somos capazes. Nós possamos nos tornar cada vez melhor. E também que você possa curtir o canal, se inscrever fazendo a favor, ativar o sininho, apresentar o canal para as pessoas ao seu redor. É isso aí. E para finalizar, você quer um abraço? Muito obrigado, viu? E até a próxima.